Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, estamos de volta mais uma vez nesta semana para apresentar subsídios à lição de número 4 da revista Betel Dominical, estudada nas Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil e em grande parte do mundo. Lembrando que as lições deste trimestre, iniciadas em abril e com encerramento previsto para junho, foram escritas pelo bispo Samuel Ferreira, pastor da Assembleia de Deus do Brás, em São Paulo, e presidente executivo da CONAMAD, a convenção que reúne as igrejas vinculadas ao Ministério de Madureira. Inicialmente, aquelas sugestões para que você, que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Outro pedido: curta, porque a soma das curtidas permite que o conteúdo alcance outros segmentos nesta plataforma. Também comente. Cada comentário é uma interação conosco para que possamos melhorar, aprimorar o trabalho que estamos apresentando. E, na medida do possível, compartilhe com outros amigos. Se possível, cada um compartilhe com pelo menos 10 amigos em mensagens enviadas diretamente a eles, e também compartilhe em seus grupos para que outros também tenham acesso ao nosso conteúdo. Lição de número 4 será estudada no próximo domingo, dia 26 de abril de 2026. Tem por tema o poder das palavras, pedras que edificam e não ferem. O texto áureo está em Neemias capítulo 4, verso 3. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Verdade aplicada: diante dos astutos ataques do inimigo, precisamos nos revestir do poder do alto e saber quem somos em Deus. Os textos de referência estão no capítulo 4, versos 1, 2, 4 e 5. Essa é a leitura em classe, leitura bíblica, onde a lição está baseada. Eu tenho aqui anotado pelo menos 12 pontos que eu gostaria de compartilhar de maneira rápida, para não tornar esse vídeo extremamente longo. Vamos tentar trabalhar até 30, 35 minutos no máximo. E a minha sugestão inicial é que você assista todo o vídeo. Eu percebo, de maneira geral, nas redes sociais, que as pessoas às vezes assistem apenas alguns minutos ou assistem de forma intercalada, e eu compreendo que o tempo é exíguo e, eventualmente, as pessoas não podem assistir todo o vídeo, mas é produtivo, principalmente para você que é professor da escola dominical. É produtivo que, além da lição muito bem comentada, esses dias eu escrevi nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram,
Gerecouto, o nome do meu perfil no Instagram. Eu escrevi dizendo que entre centenas e centenas de revistas que eu já li, e a minha atuação profissional foi nessa área e ainda é na área da educação cristã, essa revista tem uma peculiaridade, uma singularidade. É uma revista que não trata meramente da teoria da liderança, baseada, por óbvio, no livro de Neemias, mas é uma lição que trabalha de forma muito consistente a aplicação prática, como já vimos nas lições anteriores. Lição de número 1, lição de número 2 e lição de número 3. E agora veremos na lição de número 4. Então assista todo o vídeo para que você tenha um maior aproveitamento. Ditas essas palavras, vamos primeiro perceber a analogia que o autor do comentário, Bispo Samuel Ferreira, faz entre as pedras e as palavras. Eu diria que esse é o eixo da lição. A lição se desenvolve ao redor desse eixo. A analogia entre pedras e palavras. E por que faz ele essa analogia? Ele usa o exemplo de Neemias, a construção dos muros. E quando percebemos essa alusão, essa analogia, aqueles que já estiveram em Israel perceberam que as construções modernas são também feitas com pedras, principalmente em Jerusalém. E elas são feitas com pedras exatamente para tentar preservar uma cultura de construção que era comum nos tempos antigos. Ou seja, você vai encontrar essas construções modernas, contemporâneas, usando o mesmo sistema antigo de construção, e isso me faz lembrar de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, quando Paulo instrui a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse manejar bem significa cortar em linha reta, ou seja, de maneira que as pedras, e quando eu me refiro às pedras aqui, é porque ele usa uma terminologia da construção. As pessoas que construíam, quando elas iam cortar as pedras, tinham que cortar no tamanho certo, na altura certa, no prumo, no nível, para que elas pudessem se encaixar de forma perfeita uma à outra. Então, trata de habilidade com a palavra, usando a mesma analogia, a analogia das pedras. Mas voltando a Neemias, voltando às construções contemporâneas de Israel, principalmente da cidade de Jerusalém, eles mantêm essa cultura, a cultura da construção, e a razão disso é o que nós chamamos de realidade observável. A razão disso é que pedras são feitas de material sólido, pedras são visíveis, pedras são duradouras, e a analogia faz sentido porque esse também é o efeito das palavras. As palavras têm o mesmo impacto das pedras. As palavras, muitas vezes, se costuma dizer
que o que se escreve fica, o que se fala voa. É um ditado até certo ponto verdadeiro, mas não é tão profundo, e esqueceu-se de acrescentar que mesmo as palavras proferidas, elas têm um efeito que eventualmente dura por muito tempo na vida daqueles que ouvem, na vida daqueles que sofrem a influência das palavras que foram proferidas. Por isso, a analogia entre pedras e palavras empregada pelo autor do comentário. Pedras têm efeito duradouro, pedras são elementos fundamentais nas construções, pedras, mesmo quando você visita essas regiões históricas, fora de Israel, por exemplo, você vê prédios antigos, eventualmente estão até deteriorados, mas são prédios milenares preservados pela solidez das pedras. Então essa é a realidade observável. O segundo ponto é que a analogia, empregando aqui as palavras de Tobias, você lê no texto áureo, capítulo 4, verso 3, estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. O texto áureo não está inserido no texto da lição, mas é extraído do contexto. Sanbalate percebeu que os muros estavam sendo edificados, ou seja, todas as tentativas de evitar a construção não surtiram efeito, e ele ficou irado, ficou indignado e inclusive escarneceu, inclusive zombou dos judeus. E é nesse contexto, então, que Tobias diz, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. E aí você lê nos versículos subsequentes que a atitude de Neemias não foi de revidar a agressão, não foi a atitude de ficar batendo boca, mas ele entrega para a mão daquele que governa todas as coisas, daquele que diz, a vingança me pertence, a vingança não é sua. Ele faz uma oração que está aqui nos versos 4 e 5, ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram de fronte dos edificadores. Um ponto que eu chamo a atenção é que ele não toma para si o desprezo, ele não toma para si o opróbrio, mas ele transfere ao próprio Deus, dizendo aqui no final do capítulo 5 que foi a Deus a quem eles irritaram. Diante dos edificadores, é óbvio, mas porque aquela obra não era uma obra, digamos, determinada simplesmente pelo homem, mas era uma obra determinada por Deus. Então era Deus que estava sendo zombado, era Deus quem estava sendo escarnecido, era Deus que estava sendo desprezado. E a lição que temos é exatamente essa: transfira para Deus. Não assuma as acusações falsas, mentirosas, caluniosas, que tentam destruir a sua fé, que tentam destruir o que você faz para Deus, porque
essas calúnias, essas infâmias, elas estão sendo dirigidas a Deus, a quem você serve, a Deus que o chamou para essa tão nobre missão. Foi o que fez Neemias. E aí o que aprendemos nesse processo, dessa analogia entre pedras e palavras, é que, tomando as palavras de Tobias, as palavras destroem, e elas foram proferidas no sentido de produzir desprezo, no sentido de produzir maldição, tentando enfraquecer e desmotivar a obra. Quantas vezes também passamos pelo mesmo processo? Somos desmotivados, as pessoas dizem que é uma obra além da nossa capacidade, e elas estão corretas. Só que elas dizem de forma errada, no sentido de fazer com que nós nos detenhamos, com que nós desistamos de fazer o que Deus mandou que fosse feito. Então são palavras desmotivadoras, ainda que verdadeiras, quando relacionadas à nossa capacidade. Nós não temos capacidade em nós mesmos, mas a capacidade vem de Deus. Nessas horas, nós temos de levar em consideração a nossa convicção, e é o meu quarto ponto, a importância da convicção. Se Neemias não tivesse segurança, e a segurança aparece nesta lição nos versos 4 e 5 do capítulo 4, ele transfere para Deus, ou seja, eles estavam zombando de Deus, Tobias e Sanbalate estavam zombando de Deus, ele transfere para Deus. Então, se ele não tivesse essa segurança quanto à sua missão, ele poderia ter se desanimado diante das palavras contrárias. Ele poderia desistir e achar que era uma obra gigante demais, uma obra além das suas possibilidades, uma obra com forte oposição, e ele poderia, para usar uma expressão moderna, ele poderia entregar os pontos, mas anote bem o que eu vou dizer: convicção protege contra pedras destrutivas. Repito, convicção protege contra pedras destrutivas. Paulo escreveu em relação à sua fé em Cristo: eu sei em quem tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. É um texto tão consistente de fé, de convicção, que eu tomo a liberdade de repeti-lo. Eu sei em quem tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Convicção protege contra as vozes destrutivas. Mas, com isso, eu entro aqui no quinto ponto, que é exatamente o título da lição: o poder das palavras. Pedras que edificam e não ferem. E eu preciso aqui fazer uma observação sobre o verdadeiro poder das palavras. Primeiro, para tirar aquela conotação de poder mágico, como se as palavras fossem um abacadabra. Um abacadabra. A expressão não saiu bem, mas é isso mesmo e você entendeu.
Essas palavras que os mágicos usam para os seus truques. Palavras não são mágicas. Elas não mudam uma situação de uma hora para outra. Não é você estalar os dedos e achar que uma cadeira vai aparecer, uma mesa será construída de imediato, em segundos, de forma alguma. Quando tratamos do poder das palavras, estamos falando da sua profunda influência. As palavras direcionam as nossas ações, as palavras moldam relacionamentos e as palavras impactam pessoas, famílias e a sociedade em geral. Nós não podemos, de maneira nenhuma, excluir esse efeito que as palavras têm. Nós não podemos, de forma alguma, anular ou achar que as palavras são ditas ao vento, como já mencionei, en passant, no início. As palavras influenciam. As palavras impactam. As palavras direcionam ações. As palavras moldam relacionamentos. E as palavras impactam a sociedade. Por quê? E aí eu entro no meu 6º ponto, indo muito rápido para cumprir esse horário que eu tenho determinado, de 30 a 35 minutos. As palavras são a base, este é o meu 6º ponto, as palavras são a base da comunicação. Já dizia um antigo comunicador: quem não se comunica se trumbica. As palavras são a base da comunicação. As palavras exigem, quando estudamos sobre comunicação, uma introdução, digamos assim, é um assunto primário. A comunicação exige um emissor e exige um receptor. Há quem emite a mensagem e há quem recebe a mensagem. E entre o receptor e o emissor, é preciso que não haja ruído para que a mensagem chegue exatamente como foi proferida. Esse é um princípio básico de comunicação. Sem palavras, não há comunicação. Sem palavras, não há construção de famílias, de relacionamentos, da sociedade. Elas são instrumentos essenciais da convivência humana. Então, dependemos das palavras. E aí entra de novo o eixo central da nossa lição. Como estamos usando as nossas palavras? Para ferir ou para edificar? Repito, como estamos usando as nossas palavras? Para ferir ou para edificar? Palavras são instrumentos essenciais da convivência humana. E aí entramos no ponto de número 7, que é o ensino de Tiago. Tiago, você pode ler no capítulo 3 da sua epístola, Tiago compara a língua a um pequeno leme. E quando ele usa a língua como uma ilustração ou como uma metáfora para as palavras. Não é língua simplesmente no seu sentido biológico, mas no seu sentido metafórico, por assim dizer. Ele compara a língua a um pequeno leme que conduz um grande navio. Ela é pequena em tamanho, mas com um enorme poder de
direção, de construção e de destruição. Inclusive, ele chega a dizer que ela pode pôr fogo e destruir uma floresta. Então, a língua, como metáfora da palavra, é comparada a um pequeno leme que conduz um grande navio, pequena em tamanho, mas com enorme poder de direção, construção e destruição. Anote esses 3 pontos. E aí vem, para chegarmos à conclusão dos nossos subsídios, alguns pontos anotados. Como reagir ao poder da língua? E aí eu entro no ponto de número 8. Desenvolvendo domínio próprio. Não fazer como Tobias, não fazer como Sambalate, não cair no terreno do criticismo. Tem pessoas que são tão ressentidas, tão amarguradas, que criticam tudo. Nada serve, nada presta, e não dominam a sua língua, não exercem a temperança, que é uma das qualidades do fruto do Espírito. Temperança é um termo usado nas versões tradicionais. Domínio próprio é um termo usado, uma expressão usada nas versões atualizadas. Mas ambas as expressões são equivalentes, significam a mesma coisa. Então, desenvolver domínio próprio, isso implica em afirmar a mesma mensagem dada por Tiago. Seja pronto para ouvir e tardio para falar. É interessante que nas 7 cartas apocalípticas, todas elas terminam com um comando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouvidos foram feitos para ouvir, mas há pessoas que falam antes de pensar e não são capazes, não são prontas para ouvir e avaliar e analisar o que ouviram. Então, domínio próprio. Ponto de número 9. Seguindo a linha da nossa lição. Ponto de número 9. Seguindo a linha da nossa lição. Não revidar na mesma moeda. Isso está lá no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Não revidar na mesma moeda. Ou seja, evite responder ofensa com ofensa. Foi o que fez Neemias. Neemias usou as pedras, claro, pedras físicas, literais, para construir os muros, ou reconstruir os muros, melhor me expressando. Mas ele não usou as pedras das palavras para revidar, para ofender, mas transferiu para Deus. Então, não revide na mesma moeda, evite responder ofensa com ofensa. E lá, no Sermão do Monte, Jesus diz sobre andar mais uma milha com o inimigo. Jesus diz sobre dar a face direita àquele que lhe bate na esquerda, e etc, 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 que significa exatamente isso. Não revidar, não contra-atacar com palavras agressivas, ofensivas e até com o espírito de vingança. Número 10, ponto de número 10. Usar sabedoria nas respostas quando for necessário. Eu sei que há situações que eventualmente necessitam de uma resposta. Mas nesse ponto, o que eu sugiro é a aplicação da psicologia reversa. O que é psicologia reversa? Ela é uma excelente ferramenta porque implica em responder com mansidão
para desarmar o agressor. Isso quando houver necessidade. Para desarmar o agressor. Chama-se esse gesto de psicologia reversa. Desarmar o agressor. Palavras mansas ou fazer como aquele irmão em que o outro chegou ao seu encontro e ele dirigiu uma série de impropérios. E o irmão ouviu calado e no final o irmão respondeu a ele: o senhor está correto, eu vou dobrar os meus joelhos aqui e o senhor ora por mim. E com esse gesto ele desarmou o ofensor. E por último, aliás, ainda é o penúltimo ponto, número 11, não seja instrumento de difamação, porque esse era o espírito de Tobias, esse era o espírito de Sambalate, de não acreditar e de disseminar entre o povo que eles não teriam condições de levar avante aquela obra. Neemias seria incapaz de reconstruir os muros de Jerusalém, pedras que ferem. E a lição trata de pedras que edificam e não ferem. Então, não empreste a sua boca para espalhar aquilo que destrói os outros. Além disso, há um preço. Na lei, em qualquer país, mas estamos falando do Brasil, na lei brasileira, nós temos os crimes de injúria, calúnia e difamação. E se você for pego num desses crimes, você pode ser processado. Mas não é por isso simplesmente, é porque você é uma pessoa transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Seu coração é outro, seu coração é diferente, seu coração deve ser um coração igual ao coração de Cristo. E aí sim, eu entro no último ponto, o ponto de número 12. É o princípio do silêncio sábio. Neemias não respondeu a eles. O texto é claro sobre isso. Neemias simplesmente expôs o problema diante daquele que foi zombado, daquele que foi escarnecido, o próprio Deus. É o que diz o verso de número 5. E não cubras a sua iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Foi a Deus. Então, princípio do silêncio sábio. Se não pode falar bem, é melhor não falar. Ou simplesmente permanecer em silêncio e fale apenas com Deus. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua sinceridade, Deus conhece que você não está imbuído de um sentimento malicioso, maligno. Deus sabe das puras intenções do seu coração. Então, se não pode falar bem, é melhor não falar ou simplesmente permanecer em silêncio. Estamos chegando ao fim da lição de número 4 e, se Deus quiser, na próxima semana estaremos aqui de volta com a lição de número 5, fortalecido pela fé para combater o medo com coragem. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, curta, comente e compartilhe com os seus amigos e em seus grupos. Até a próxima semana, se Deus quiser.